Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula e essa é a nossa aula 5.1. Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado a todos os nossos professores presenciais que sempre estão fazendo esse link, né, com os professores ministrantes. Também faço um convite a todos vocês, professores ministrantes, professores presenciais, desculpa, e os nossos estudantes. Durante as nossas aulas, né, vocês receberam dos professores presenciais todo o cronograma da nossa aula. Então, se você tiver alguma dúvida de uma aula que vai ainda acontecer, ou você quer que a gente possa fazer um aprofundamento de um determinado assunto que já abordamos aqui, mande lá uma pergunta através do professor presencial, pode ser também um vídeo. Então, muitos estudantes podem até fazer aquele vídeo com o celular na horizontal, colocar lá o fone de ouvido, testar bem para ter um áudio excelente, aí assim a gente também coloca aqui para todos ouvirem. E aí você faz a sua pergunta referente a qualquer tema que nós estamos fazendo, tá? E aí a gente responde no mesmo dia da aula. Fico aguardando aí, as perguntas de vocês. Ô professor, o senhor falou da aula, um determinado assunto que nós já estamos desenvolvendo aqui na nossa propriedade. Filma aí o item, né? O objeto do conhecimento que nós estamos tratando e mostra como você está realizando esse processo aí na sua propriedade. E se tiver alguma dúvida, manda as imagens e faz a sua pergunta para que a gente possa consultar os nossos especialistas e devolver a resposta para vocês, tá bom? Vamos ver a nossa aula de hoje? Meu diretor, na tela, 5.1. O que nós vamos falar? Pessoal, agora nós vamos falar sobre classificação com base no arranjo dos componentes. Tem dois tipos de classificação de SAFs. Só que essa classificação de SAFs, ela está atrelada ao arranjo dos componentes. Que componentes, professor? Quando a gente trata de arranjos no espaço e arranjos no tempo, nós estamos falando de uma área florestal. Quando você chega em uma propriedade e você lembra, SAFs é um processo que você olha para a sua propriedade, lá para a área onde você quer fazer um determinado desenvolvimento de uma atividade pecuária, de uma atividade agrícola. Primeiro você fazer a caracterização desses SAFs. E se você tomar como parte as estruturas de arranjo, é espaço e tempo. Então, por exemplo, classificação com base no arranjo dos componentes. Vamos lembrar primeiro, o objetivo dos SAFs é a criação de diferentes estratos vegetais, procurando imitar um bosque natural, onde as árvores ou os arbustos são considerados os elementos da estrutura básica e a chave para a estabilidade de um sistema. Então, como vai ocorrer a disposição sem que propicie um tipo de competitividade? Aí os fatores de competitividade estão relacionados com os abióticos. Porque se os fatores abióticos sofrerem qualquer tipo de estresse, isso implica nos fatores bióticos. Entre eles está a umidade relativa do ar, entre eles, eu estou falando abiótico, né? Umidade relativa do ar, intensidade luminosa e, como é que a gente fala sobre movimento de massa de ar? Aeração, ventilação. Claro que isso também implica no sistema hídrico, né? Disponibilidade hídrica. Esses também são fatores abióticos que podem contribuir na estrutura básica dos componentes do arranjo, quando a gente está falando em diferentes estratos vegetais, que eu não considero que é imitar, mas estabelecer
essas classificações que são consideradas estruturas que colaboram com o processo de interação em relação aos exemplares vegetais, e aí a gente está falando dos bióticos e os fatores abióticos, né? Incidência solar, ventilação, umidade do ar, disponibilidade hídrica, que são os componentes abióticos. Arranjo no espaço. O arranjo no espaço considera a forma como estão dispostos as espécies no campo. Pode ser um sistema contínuo, sazonais ou mistos. Em relação, para a gente saber a cobertura da incidência de implicação desses espaços, nós temos aí largura da copa dividida ou inversamente proporcional à distância entre os ranques, multiplicado por 100, que vai dar o quê? Cobertura de uma determinada copa de um exemplar de origem vegetal. Professor, quais são essas implicações? Nós temos que levar em consideração, pessoal, que o raio de ação de uma árvore silvestre é diretamente proporcional à sua copa. Quando nós falamos de raio de ação de uma árvore silvestre, nós estamos falando do seu potencial de captação de nutrientes, que é diretamente proporcional ao seu posicionamento de manutenção da estrutura. É diferente de cultivar. A árvore silvestre tem um sistema radicular. Como é que eu posso dizer? Um sistema radicular diferente de uma cultura, de uma cultivar, não de uma cultura. Vamos lá. Ok, nós temos árvores silvestres. Quando eu falo árvore silvestre, não é a mesma coisa, não é o mesmo padrão em relação ao arranjo espacial de uma cultivar. Então vamos lá, sistema radicular, ele fixa. Sistema radicular, ele auxilia, né, a imponência de um vegetal, bem como também ele proporciona capacidade de manutenção nutricional desse exemplar. Pronto. O sistema radicular é para isso. Manter a integridade da planta, do vegetal, e capacidade nutricional. Manter a integridade e capacidade nutricional. Só que a estrutura de um sistema radicular de uma planta silvestre para a estrutura de um sistema radicular de uma cultivar é inversamente proporcional ao processo de melhoramento Árvores silvestres, elas não têm a proporcionalidade da capacidade de produção de uma cultivar. Aí que está o negócio. Isso vai influenciar onde, professor? Nos parâmetros de espaço, que são inversamente proporcional a um sistema de cultivo. Pois o sistema de cultivo o sistema é de cultivo que fala, Jefferson? É o sistema de produção. O sistema de produção de uma cultivar é inversamente proporcional ao seu potencial de produção. Então, o espaçamento independe da estrutura do arranjo espacial, que é diferente quando você chega numa área que tem um determinado potencial de cultivo. Por isso, quando você tem a sua propriedade, aí na sua propriedade você vai fazer o levantamento, você tem que ter isso na cabeça. Como é que eu vou inserir
Vamos lá, pessoal. Como é que eu vou inserir uma atividade agrícola numa área florestal? Como é que eu... vou falar de agrícola. Não vamos falar de pecuária. Lembra? Então, nós estamos falando sobre o processo de classificação básica. Volta aqui, Jefferson. E é que agora o negócio pega. Nós estamos falando de classificação com base nos componentes. Deixa eu trocar aqui a caneta. Galerinha, vocês têm que ficar atentos, ó. Classificação com base nos componentes. Classificação o quê, professor? Se na sua propriedade você tem uma área que você quer começar a investir, mato, um lugar, eu quero investir naquilo ali. Eu vou derrubar? Não. Eu vou queimar? Mais ou menos, mas também não. Você pode... Entendeu? Vamos lá. Vamos, volta, Jefferson. Você tem uma propriedade. Você quer estruturar aquela sua propriedade. Só que eu quero na minha propriedade, tem muita árvore nativa. Isso, Jefferson. Tem muita árvore nativa. Não tem? Tem. E eu quero inserir nesse local agricultura. Agricultura, pessoal, eu quero inserir nesse local atividades agrícolas. Mas eu também posso inserir atividades da pecuária, são coisas diferentes. Para que eu verifique qual o melhor em relação à agricultura ou pecuária, você tem que o quê? Classificar essa sua área, não é? Então eu tenho que levar em consideração o quê? Arranjo espacial ou arranjo no espaço ou arranjo do tempo. Vamos entender o quê? Arranjo no espaço. Aí a gente volta para cá, ó. Pum! Para você falar de arranjo no espaço, aí nós temos que delimitar. Esse arranjo no espaço é para atividade agrícola ou pecuária? Vamos falar da agrícola primeiro? Você tem que saber, compreender. Professor, saber compreender o quê? Os processos do vegetal. Processo de funcionamento do vegetal. Primeiro você vai fazer o levantamento de qual árvores nativas tem ali. Aí cada um de vocês pensam aí quais são essas árvores nativas. Não sei. No seu ambiente aí você tem árvores que é nativo de lá. Aí você tem que ver quais são as necessidades hídricas, necessidades nutricionais, necessidades hídricas, nutricionais. Como é que chama quando a gente vai fazer reposição? Porque não existe poda, não tem poda, não tem sistema, não tem tratos culturais. Simplesmente você só vai extrair o produto. Então, quando você está falando de uma árvore nativa, ela não tem nenhuma tecnologia embutida. Ah, professor. Então, se a gente pega isso e você começa a utilizar tratos culturais dentro de uma área de floresta, sem inserir cultivar. Cultivar é outra coisa, pessoal. Você fala em cultivar, então, por exemplo, pensa aí, lá na sua planta, lá na sua propriedade, não tem o quê? Não é inato daquela sua propriedade. O quê? Laranja, limão, não tem. Tem laranja e limão porque você plantou, mas não nasceu sozinho. Cupuaçu, não tem, não é nativo dali. Tem que entender o que é nativo e o que não é nativo. Agora, se você inserir cultivar, você está inserindo um vegetal que passou por um processo de melhoramento. Então, o sistema radicular dele não é igual ao sistema radicular de uma planta nativa.
Não o sistema radicular de cultivar não é profundo e tem alta capacidade de absorver nutrientes com menor disponibilidade hídrica. O sistema agora eu não esqueci o nome, não está vindo o nome. Eu falei esse fito várias vezes. O sistema fitossanitário. O que é o sistema fitossanitário? Se determinadas cultivares são mais tolerantes, resistentes, ou têm uma precocidade, ou é mais perene ou menos perene, e ela não necessita de uma quantidade de intensidade luminosa ou mais intensidade luminosa, porque se você faz o levantamento na sua área de produção nativa, você entra dentro. O que é intensidade luminosa numa produção ativa, professor? Você entra na floresta, você percebe que tem mais sombra. É mais sombra. Então a planta não necessita de tantos cuidados de incidência solar. Tudo isso está diretamente ligado ao período de floração, ao período de frutificação e ao período de amadurecimento. Então, como você vai fazer uma intercalação de árvores nativas com cultivares? E aí a gente precisa ter noção do espaço, o arranjo espacial. Não é nem arranjo espaço, é arranjo espacial, que tem que fatores? Sistemas contínuos e sistemas sazonais ou mistos, que influenciam diretamente nesse processo. Meu Deus do céu, olha o tempo. Então, dentro desse pensamento, quando a gente tem que ver quais são os sistemas, ou contínuo, ou sazonais ou mistos. Não entendi sazonal ou misto. É que nós vamos mostrar para você que tem um sistema contínuo ou sazonais. Mas tem pessoas que faz misto. O que é misto? Um pouco contínuo, um pouco sazonal. Então, deixa eu explicar aqui, ó. Esse negócio, na verdade, pessoal, aqui, ó, é um sistema. Quais são eles, professor? Tem o contínuo, tem o sazonal e tem o misto. Ou tem livros que falam que é intercalado. O que é intercalado? Sazonal com contínuo. Então, esses três. Vamos lá, então, para entender o sistema contínuo. São aqueles em que há uma espécie principal, plantada de forma contínua, é anual. É como se fosse uma monocultura, como se fosse, e outra espalhada na área, com uma função, olha aí, ó. Mas olha, não tem função. Não tem função. Desculpa. Não tem função de produção, mas de preservação. Você utiliza uma planta para produto e a outra para prestação de serviço. O que é prestação de serviço? Para manutenção. Aí que tá. Isso é quando você vai fazer a utilização de uma área sem derrubar, sem queimar. Mas você usa já a estrutura florestal para isso. Então você trabalha com duas espécies. Uma cultivar e outra que é inata, silvestre de lá. Só que ela serve como manutenção. O que é essa manutenção? O que é essa prestação de serviço? É o sombreamento, adubação, fonte complementar de renda. Isso, pessoal, incide em que área? Não há necessidade da implantação de sistema de mecanização. Se não há necessidade da utilização de sistemas de mecanização, você está dando uma melhor qualidade para quê? Para a estrutura físico-química daquele solo.
Calma, vamos devagar, porque eu sei que tem muitos que não concordam com esse processo. Mas aí nós temos que entender como isso funciona primeiro. Porque quando você não utiliza um determinado sistema de mecanização, você auxilia em manter a aeração do solo, manutenção dos micro-organismos que ali e potencializa o processo de você fazer consórcios com outras cultivares. Ah, professor, mas se fizermos isso, tem que tomar muito cuidado com o quê? Com o processo de incidência de pragas, porque você está em uma área florestal. Não é fácil. Plantio de cacau de forma contínua, no espaçamento de 3x3, associado com bananeiras. Só que você... Ô, professor, isso já tem em um sistema de formação de pomar. Cacau, consórcio com o quê? Com banana. Isso em uma forma tradicional. Agora, você realizar a produção de cacau em consórcio com banana, inserido em uma área florestal. Isso a gente tem que fazer, esses levantamentos, para que ocorra o quê, professor? A ação dos fatores abióticos, incidência solar, disponibilidade hídrica, aeração e favorecimento dos agentes polinizadores em 3 estados, ou 3 períodos de floração distintas. Que pode... E aí, quando a gente fala disso, nós estamos falando de agentes polinizadores que, em determinadas épocas do ano, eles podem sim se tornar o quê, professor? Praga. E em uma área que a gente não pode usar recursos, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer? Insumos agrícolas. Não pode. Insumos agrícolas de controle. Olha que bonito. Ao invés de falar... Então, esse é um parâmetro de um sistema contínuo. Como seria o parâmetro de um sistema sazonal? Vamos lá. Sistemas sazonais são de plantio de algumas fileiras de um determinado componente do sistema, quer dizer, de alguma árvore. Árvore que eu falo, pessoal, árvore é um exemplar nativo, não estou falando de cultivar, alternadas por fileiras de outras. Então, você utiliza o próprio exemplar da floresta, não tem inserção de cultivares. Exemplo, 10 fileiras de cacaueiro no espaçamento de 2 por 20 por 2,5, alternadas com 3 fileiras de pupunheiras no espaçamento de 2 para 15. Então, nós temos uma produção de determinadas cultivares intercaladas com pupunheiras, mas só que são sazonais, significa que os períodos de tratos culturais são diferentes, mas a demanda é anual. Períodos de tratos culturais diferentes, mas a demanda é anual. Então, tem que ter um controle muito específico dos tratos culturais que vão envolver tanto as fileiras de cacaueiro como a de pupunheira, que são distintos. E também verificar se essa densidade populacional vem de encontro com aqueles parâmetros que os agentes abióticos vão favorecer a potencialidade do produto final. Professor, mas isso me pareceu um sistema misto. Não
não entendi direito como é que está esse processo do sistema misto. Vamos ver então? Vamos! Sistema misto. Há uma mistura dos componentes dispostos na área, como no caso, qual? Pomares caseiros, quintais agroflorestais e sistemas agroflorestais sucessionais. Galera, agora você tem que prestar atenção numa coisa. Meu Pai amado, dai-me, Senhor, dai-me. Vamos entender, primeiro, para a gente compreender sistemas mistos, temos que compreender, que incorporar, tentar ver o que são os pomares caseiros, o que são quintais florestais e o sistema agroflorestal. Vamos lá, vamos. Sistemas mistos, pomares caseiros conhecidos, né? Pomares caseiros são sistemas de cultivos perenes, semelhantes a pomares. A diferença está em conterem espécies com funções produtivas e outras com funções ecológicas. Então, olha só. Professor, o que são espécies de funções produtivas? É o que vai dar o produto final. Eu quero vender. É mamão? É café? É castanha? Maracujá? Então, isso é produtivo. E o que é funções ecológicas? Funções ecológicas é aquela que vai fornecer. Se a cultivar precisa de sombra, se a cultivar precisa ter um local mais aerado, ela vai proporcionar, se a cultivar precisa que o sol fique mais úmido. Então, eu tenho vegetais que vão... Se a cultivar necessita que ocorra a atração de agentes polinizadores. Então, essas árvores, essas espécies vegetais têm função de manutenção. Sobreamento, reciclagem de nutrientes. Então, podem ter espécies carros-chefe, ou para produtividade, ou para funções ecológicas. Ou seja, presente em maior quantidade visando a produção comercial. Pessoal, primeiro, entenda primeiro, porque o que está passando pela sua cabeça, quem é produtor, o que está passando pela sua cabeça, está passando na minha também, agora. Quem entende do negócio está pensando igual eu. E por que você não fala? Porque eu estou com o meu remedinho aqui. Uma delícia. Feito aqui. Eu posso só ter a cara, mas não sou doido. Vamos entender? Entenderam isso? Então, o sistema misto, ele fala para mim, olha, você vai ter cultivares que vão te dar produtividade e você vai ter plantas que vai fazer uma função ecológica. Quer dizer que eu não preciso, ele vai nutrir as cultivares para mim. Entenderam isso, meus queridos? Sim, professor. Agora vamos entender quintais agroflorestais. Isso tudo são sistemas mistos. O que são sistemas mistos, professor? Nós temos os pomares caseiros. 2, vou colocar aqui, ó. Esse é um exemplo de sistemas mistos. Segundo, sistema misto. Sistema mistos. Outro exemplo, professor, de sistema misto. Quintais agroflorestais. Ali era caseira. Visam o consumo familiar. Eu não entendi, eu sou sincero. Diga aí, meu querido estudante, que vai tomar as rédeas do que o seu pai, seu avô,
trouxe, manteve lá. Quer dizer que os outros não mantêm o consumo familiar, não, mas esse mantém, ó. Para isso, normalmente, o grupo de plantas que faz parte do quintal florestal é dividido em quê? Ervas usadas como tempero, plantas medicinais, plantas olerícolas, que é aquelas que a gente usa nas hortas, né? Couve, taioba, milho, mandioca, e as espécies tardias, frutíferas, palmito, lenha, espécies utilizadas com funções ornamentais. Entenderam o que é o quintal agroflorestal? E eu viram a diferença de um sistema agroflorestal para o sistema caseiro, pomar caseiro. É porque no pomar são frutíferas. Já no sistema misto é tudo. Só esqueceram de falar que tem plantas aí que atraem a gente. Tá? Jefferson, vamos só entender? Vamos. E sistemas agroflorestais sucessionais. Esse é o terceiro. Dentro de um sistema misto, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Dentro de um sistema misto, nós temos esse aqui, ó. Olha, esse é o terceiro. Sistemas agroflorestais sucessionais. Sistemas de sucessão de culturas que mantêm o solo com vegetação o ano todo, aproveitando o espaço horizontal e vertical da área de plantio e adensando. Professor, o que é adensar? É você colocar várias espécies vegetais diferentes em um mesmo local. Só esqueceram de falar que elas têm necessidades diferentes, elas têm épocas propícias a ataques diferentes. Ai, esquece, Jefferson, volta para cá. De modo a explorar os diversos níveis de formas da floresta. Ok. Isso tudo que o senhor acabou de falar faz parte do quê, professor? Disso aqui, ó, arranjo espacial. Agora vamos ver arranjo de tempo. É muito para minha cabeça. Trata-se do arranjo de espécies na área de plantio, considerando o tempo em que esses componentes combinam. Então, o outro, pessoal, deixa eu entender aqui. Não é que eu estou entendendo assim, eu estou tentando, de certa forma, ver isso aqui, ó. Vamos ler comigo? Trata-se de um arranjo de espécies na área de plantio, considerando o tempo em que os componentes se combinam. Pode ser sequencial, simultâneo ou complementar. Então, de novo, pessoal, o de tempo, ele é sequencial, simultâneo e complementar. Como é que é isso, professor? Sequenciais. Nessa categoria estão incluídos o sistema agricultura migratória, intervenção e manejo de capoeiras, sistemas silviagrícolas rotativos, capoeiras melhoradas e espécies arbóreas rápidos crescimento, e sistema Tawanig. Tawanig são cultivos anuais, consorciados temporariamente com árvores durante o primeiro ano de implantação. Sistema simultâneo complementar. Neste caso, há uma integração simultânea e contínua.
de cultivos anuais e perenes, e pecuária, com árvores e animais ou pomares. Aqui, quando eles falam árvores, animais ou pomares, é porque essas aves são silvestres, tá, pessoal? Espécie silvestre, endógena, animais e pomares caseiros. Lembra o que significa de pomares? E lavouras temporárias, entre outros. Para mim, meu diretor. Meus queridos, finalizamos aqui essa parte, né, do processo de como está o arranjo em tempo e espaço da caracterização dos SAFs. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido.